Shalom, shalom, meus queridos, que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família e o seu ministério. Que o Espírito Santo te conduza a entender e a receber mais uma palavra de Deus. Estamos chegando com o nosso devocional, que é uma verdadeira revista eletrônica informativa com conteúdos bíblicos. Hoje o nosso tema é um tema importante e também um tema que vai te levar a uma reflexão espiritual. O tema de hoje é confrontando os pecados. Eu sou o reverendo Milton Rodrigues e eu pastoreio a comunidade Nação Ministério Pleno. Nosso ministério fica na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal. Somos um ministério que trabalha com libertação em alto nível e também com personalidades restauradas, ou seja, com a restauração das emoções, sentimentos e vontade, que é o campo da decisão. Queridos, para falarmos de confrontando os pecados, eu gostaria de ler um texto no livro de Atos, capítulo de número 9, do versículo 1 até o versículo de número 9. O texto diz: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Queridos, Atos 9 narra eventos centrais na história da igreja primitiva. A conversão de Saulo, futuro apóstolo Paulo, e milagres realizados por Pedro. Os temas principais deste capítulo incluem transformação, obediência, o poder de Deus e o crescimento da igreja primitiva. Lucas, o médico e companheiro de Paulo, é o autor de livro de Atos, escrito entre 60 e 70 depois de Cristo. A conversão de Saulo. Amado, Saulo, um dos maiores perseguidores dos seguidores de Cristo, chamados de O Caminho, recebe cartas dos sacerdotes para prender cristãos em Damasco. No caminho, ele é surpreendido por uma luz do céu e cai ao chão, ouvindo a voz de Jesus que o exorta: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Este momento revela que perseguir os discípulos de Cristo é, na verdade, perseguir o próprio Jesus. Saulo é cegado fisicamente, simbolizando sua cegueira espiritual, e levado a Damasco, onde permanece sem comer ou beber por 3 dias. Agora, Ananias e a restauração de Saulo. Amados, Deus chama Ananias em uma visão, ordenando que vá até Saulo para curá-lo. Apesar de sua relutância inicial, devido à reputação de Saulo, Ananias obedece e declara: Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo.
Imediatamente algo como escamas cai dos olhos de Saulo, que é batizado e recebe o Espírito Santo, habilitando-o a pregar as boas novas. Agora, vamos entender o início do ministério de Saulo. Saulo começa a pregar que Jesus é o Filho de Deus, causando admiração e perplexidade. Sua pregação é poderosa porque ele combina seu vasto conhecimento das Escrituras com a revelação de Cristo. No entanto, sua conversão gera desconfiança entre os discípulos e perseguição por parte dos judeus. Ele é ajudado a escapar em um cesto pela muralha de Damasco e posteriormente levado a Jerusalém, onde Barnabé o apresenta aos apóstolos. Temos aqui alguns milagres de Pedro. Vamos entendê-los. Curas de Enéas. Pedro encontra um paralítico chamado Enéas, que estava de cama há 8 anos. E ele declara: Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se. Enéas é curado instantaneamente e muitos se convertem ao Senhor. Também podemos ver a ressurreição de Dorcas, Tábita. Em Jope, Pedro ora e ressuscita Dorcas, uma discípula conhecida por sua bondade e generosidade. Este milagre impacta a cidade, levando muitos a crerem no Senhor. Quais as lições que eu tiro de tudo isso? Primeiro, transformação pelo poder de Deus. Então, queridos, a conversão de Saulo mostra que Deus pode transformar até os maiores opositores em instrumentos de sua glória. Segundo, obediência e fé. Ananias demonstra que obedecer à voz de Deus, mesmo diante de riscos, resulta em grandes frutos. Terceiro, sinais e maravilhas como testemunho. Os milagres realizados por Pedro não são apenas demonstrações de poder, mas meios de conversão e fortalecimento da fé. Manifeste, meus queridos, os sinais e maravilhas de Deus em sua vida, pois eles são ferramentas para impactar e transformar pessoas. Nunca é apenas sobre o milagre, mas sobre o testemunho que glorifica a Deus e conduz outros à salvação. Assim como Saulo e Pedro, somos chamados a ser instrumentos do Rei, habilitados pelo Espírito Santo. Entendendo agora sobre confrontando os pecados. Amados, uma série de pecados que muitas vezes são negligenciados ou subestimados em sua gravidade. O objetivo não é condenar, mas iluminar caminhos de arrependimento e mudança para uma vida plena e alinhada aos princípios de Deus. Vamos então a esses pecados. Vamos então ver aqui alguns exemplos, ok? Defraudação. O que seria defraudação? Defraudação é defraudar, é prejudicar outra pessoa, seja por calúnia, difamação ou qualquer atitude que cause dano ao próximo. Essa prática destrói relacionamentos e abre brechas espirituais que precisamos fechar com sinceridade e arrependimento. Caso contrário, essas bases legais continuam abertas. Defraudação, então, precisa ser tratado. Contrabando e pirataria. Então, queridos, participar de contrabando ou adquirir produtos piratas é compactuar com a ilegalidade. Comprar ou vender mercadorias ilícitas não é apenas uma infração civil, mas também um pecado que demonstra desrespeito pelas leis e pela integridade. Ódio. Amados, o ódio é um combustível para as trevas. Alimentar ressentimentos permite que dardos inflamados sejam lançados em nossa alma. Liberar
perdão e buscar cura interior é essencial para fechar as portas abertas por esse sentimento destrutivo. Por isso eu te aconselho, cuidado com o ódio. Preguiça. A preguiça nos atrasa em todas as áreas da vida. Para prosperar, é preciso esforço, trabalho e disciplina. O preguiçoso não experimenta a plenitude das bênçãos de Deus, pois negligencia suas responsabilidades. Autoritarismo. Queridos, ter autoridade não significa ser autoritário. Saber respeitar os limites do seu papel em cada contexto é crucial. Um líder sábio sabe se submeter quando necessário e evita impor sua vontade de forma inconveniente. Murmuração. A murmuração revela ingratidão e impede o favor de Deus. Ser grato em todas as circunstâncias atrai a generosidade divina, mesmo nas dificuldades. Escolha glorificar a Deus e valorizar o que você já tem. Desonra aos pais. Então, queridos, honrar pai e mãe é um mandamento com promessa. Não importa as falhas dos nossos pais, devemos respeitá-los e orar por eles. Paciência e compreensão com os outros. No Evangelho, somos chamados a ser tolerantes e pacientes, especialmente com aqueles que ainda estão em crescimento espiritual. Mentira. Não existem mentiras pequenas ou grandes. Toda mentira abre legalidade para Satanás. Fale a verdade com amor e sabedoria, evitando usar palavras para agradar ou manipular. Língua desenfreada. Falar sem controle revela feridas na alma e falta de domínio próprio. Um jejum de silêncio pode ajudar a trazer prudência e autocontrole, transformando nossa fala em um instrumento de edificação. Autocomiseração. Meus queridos, vitimismo é um veneno que paralisa. Em vez de alimentar histórias de sofrimento, foque em projetos e testemunhos de transformação. Você é protagonista da sua história, filho de um rei, e não deve se prender ao passado. Loucura. Queridos, a loucura, ela é considerada um pecado que pode entrar na vida das pessoas por meio de legalidades espirituais, bases legais abertas. Exemplos incluem derramamento de sangue e abortos no passado. Além disso, líderes ou indivíduos que brincam na presença de Deus, desrespeitando sua autoridade, como fez Nabucodonosor, podem ser atingidos por um espírito de loucura. A mensagem é clara: respeitem a santidade e o poder de Deus para evitar essas consequências. A vaidade. Queridos, falando de vaidade, a vaidade excessiva leva ao foco na aparência externa em detrimento da essência. Precisamos cuidar do exterior, mas não permitir que isso nos domine. A verdadeira beleza vem da sabedoria, da bondade, da humildade e da essência interior. Presunção. Presunção é a falta de humildade manifestada por aqueles que acreditam saber mais que Deus ou se colocam acima dos outros. É necessário combater essa atitude e reconhecer que dependemos de Deus para tudo. Por isso, cuidado com a presunção. Desperdício. O desperdício é pecado porque demonstra falta de responsabilidade com os recursos que Deus nos dá. Equilíbrio é a chave. Não acumular excessivamente, nem esbanjar. A mordomia fiel agrada a Deus. Roubo. Amados, roubar é pecado em qualquer forma, desde objetos pequenos, como canetas ou frutas no mercado, até itens maiores. O ato de pegar algo que não é seu abre legalidades e
precedentes espirituais. A mudança começa com consciência e honestidade em todas as áreas. Covardia. A covardia é a falta de coragem para fazer o que é certo, seja testemunhar a favor de alguém ou iniciar um projeto. A covardia bloqueia o cumprimento dos planos de Deus em nossa vida. Coragem é essencial para avançar. Ansiedade. Amados, a ansiedade é pecado porque demonstra falta de confiança em Deus. O ansioso vive no futuro, negligenciando o presente. A solução é lançar as preocupações sobre Deus e viver um dia de cada vez, confiando que Ele cuida de todas as coisas. Então, coloque sua confiança em Yahvé. Vandalismo. Queridos, o vandalismo é a destruição de algo que não nos pertence. Veja, por exemplo, em banheiros públicos ou outros espaços. Honrar os lugares onde passamos demonstra respeito por Deus e pelas pessoas. Até nas pequenas coisas, como limpar e organizar, mostramos nosso caráter. A avareza. A avareza é o apego excessivo aos bens materiais, impedindo a generosidade. Pessoas avarentas não prosperam espiritualmente, pois fecham as portas para a bênção de Deus. Generosidade atrai abundância e revela um coração grato e disposto a compartilhar. Agora veja bem, a generosidade abre portas no mundo espiritual. A avareza, pelo contrário, fecha. Deus é generoso e espera que seus filhos também sejam. Quando você é generoso, Deus te confia mais, porque sabe que você não será egoísta com aquilo que Ele te dá. O avarento vive preso em sua mesquinhez. Isso impede que ele experimente a abundância de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina que quem dá com generosidade será também generosamente recompensado. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Se você, queridos, tem o coração aberto para abençoar, Deus abrirá as comportas do céu sobre a sua vida. Mas, se você é avarento, a prosperidade será limitada, porque Deus não confia a riqueza nas mãos de quem não sabe usá-las. Agora pense em como isso reflete na sua vida. Você tem sido generoso ou avarento? Tem aberto sua casa, compartilhado suas bênçãos ou guardado tudo para si com medo de perder? Lembre-se de que a verdadeira prosperidade não está em acumular, mas em repartir. Deus ama quem dá com alegria. Ingratidão, amados, é terrível porque fecha portas. Pessoas ingratas não reconhecem o que têm e acabam perdendo as bênçãos que Deus já deu. Um coração grato atrai favor e graça. Quando você é grato, mesmo pelo pouco, Deus se agrada e multiplica. Já viu alguém que reclama de tudo? Nada está bom, nada é suficiente? Esse é um ingrato. E o ingrato nunca prospera porque vive preso na insatisfação. Desonra. Desonrar pessoas, autoridades, pais, líderes espirituais é algo muito sério. A Bíblia é clara quando diz: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Então, meus queridos, honra gera a bênção, mas a desonra abre portas para maldições e limitações. Mas não esqueça, não se engane. Aquilo que você semeia, você colhe. Se você planta honra, colhe favor. Mas se planta desonra, colherá consequências amargas.
Cada um desses pecados é uma barreira entre nós e a plenitude da vida que Deus deseja para seus filhos. Identificar, confessar e corrigir essas atitudes é essencial para viver uma vida em santidade e liberdade espiritual. Honre a Deus em tudo, seja nas pequenas ou grandes ações, e busque equilíbrio, humildade e generosidade em cada área da sua vida. Confrontar os pecados é um ato de coragem e amor próprio. Identifique as áreas que precisam de ajustes. Peça perdão a Deus e tome atitudes práticas para mudar. O Espírito Santo está disponível para ajudar em cada passo desses processos. Agora é o momento de refletir. Qual dessas áreas Deus está te chamando a corrigir? Passe em revista a sua vida. Procure saber o que precisa melhorar, o que precisa crescer em você, o que o Senhor está requerendo de você. Será o que Deus está desejando de você que você ainda não abriu os olhos? Paulo ficou cego com escama nos olhos, e ele ia sendo guiado pela mão para Damasco. E você está com a sua visão aberta e espiritual? Que Deus abençoe você, que você reflita com este devocional, que ele fale ao seu coração e que possamos mudar o direcionamento errado de nossas vidas. Amados, não esqueça de estar conosco em nosso canal do YouTube. Se inscreva, tem um botão aqui abaixo, é só se inscrever, e após se inscrever, você pode ativar o sininho para que você receba notificações todas as vezes que postarmos algo interessante para a tua vida. Também você não pode esquecer de comentar os nossos devocionais e também de dar o seu like. Ele é importante, vai subir o devocional, nós vamos chegar em outras pessoas, vão ser abençoadas com essa mensagem poderosa. Também, amados, nós estamos no Instagram. Você quer nos encontrar lá nas redes sociais? Instagram você vai colocar @Ministério Pleno. No Facebook é só colocar Ministério Pleno. No TikTok você vai colocar Ministério Pleno.news. E você nos encontra lá no TikTok. Corra, seja nosso parceiro, ande conosco, seja abençoado. Também, amado, nós estamos agora no mês de junho, dias 20, 21 e 22 de junho, fazendo uma grande imersão de libertação. Serão 3 dias em uma chácara de muita ministração, muita libertação de alto nível. Estaremos trabalhando cura interior, a área das emoções, sentimentos e vontade. Você quer estar conosco? É só você comentar aqui e nós entramos em contato com você para te dar maiores informações. Então, amados, também eu quero te pedir mais uma vez, comente os nossos devocionais. É importante o seu comentário. Também temos orações no canal do Telegram. Se você deseja estar orando conosco, é só você também pedir o link do nosso grupo no Telegram e você vai ser muito abençoado e alcançado com orações poderosas. Que Deus abençoe a sua vida. Eu fico aqui e um cheiro no seu coração. Dom da opinião. Para as drogas, basta um simples não. Pai, eu não esqueci quando me encontrou no chão caído. Pai, eu não esqueci quando me chamou de filho.
lembro que eu estava ferido e me curou. Eu lembro que eu estava abatido e me renovou. Mas olha eu aqui de novo, Pai, tão frágil de novo. Olha eu aqui de novo, ferido de novo. Mas olha eu aqui de novo, Pai, me cura de novo. Olha eu aqui de novo.